O clima político e militar na Europa atinge níveis críticos à medida que crescem as especulações sobre a possibilidade de um ataque nuclear por parte da Rússia. Essa preocupação se intensificou após um ataque aéreo com drones a Moscou, um dos mais devastadores já registrados na cidade, resultando em várias vítimas fatais e feridas. O impacto desse evento ocorre em um momento tenso para o governo russo, que, segundo sua estratégia de defesa, vê no uso de armas nucleares uma alternativa viável. Caso a segurança nacional esteja em risco extremo, a situação fica ainda mais delicada, devido para intensos combates em áreas como Kursk, onde as forças russas recuperaram Sudzha, cidade que estava sob controle ucraniano por mais de 7 meses. Mesmo com essa vitória, a possibilidade de um uso nuclear se torna cada vez mais uma realidade ameaçadora. Relatórios de fontes confiáveis apontam que o dia 15 de março se tornou um marco crucial no avanço da crise. Com o aumento da pressão geopolítica, o ataque a Moscou e os eventos políticos subsequentes alimentam as especulações sobre a queda iminente do governo de Kiev. Muitos analistas observam que a Rússia, diante do agravamento do conflito, pode ser forçada a recorrer ao arsenal nuclear. O que inicialmente parecia ser uma disputa política se transformou em uma ameaça existencial para o regime de Moscou, com consequências que podem afetar a própria estabilidade global. O ataque a Moscou, realizado com drones, foi um ato sem precedentes, que ocorreu pouco antes de uma importante reunião diplomática entre representantes ucranianos e americanos. O impacto foi devastador: 3 mortos, dezenas de feridos e diversos prédios danificados. Sergei Sobyanin, prefeito de Moscou, classificou o incidente como um ataque de grande escala, o maior da história recente da cidade. A gravidade desse ataque foi exacerbada pela situação militar na região de Kursk, onde as forças russas estavam recuperando Sudzha após meses de ocupação ucraniana. Esta vitória russa, que representa um avanço estratégico significativo, é também uma resposta às ações militares de Kiev, especialmente os ataques contínuos contra áreas civis russas. A estratégia ucraniana tem sido cada vez mais direcionada ao uso de drones contra alvos civis, intensificando os danos e criando um clima de insegurança. Especialistas apontam que, diante de dificuldades no campo de batalha, as forças ucranianas recorrem a táticas de ataque indiscriminado contra a população civil russa. Essa abordagem visa gerar um estado constante de medo, desgastar a moral da população e enfraquecer o apoio interno à guerra. Enquanto isso, as forças russas continuam a pressionar em direção ao sul, recuperando territórios e consolidando seu controle sobre áreas estratégicas como Sudzha. Apesar da resistência ucraniana, o exército de Kiev não tem conseguido reverter essa tendência e as investidas contra áreas civis russas não cessam. Muitos analistas acreditam que a escalada do uso de drones é uma tática coordenada de Kiev, apoiada pelo Ocidente, com o intuito de desgastar a moral do povo russo e prolongar o conflito. Este cenário se complica ainda mais com as negociações em andamento entre o governo ucraniano e os Estados Unidos, que buscam interromper o processo de paz e manter o conflito ativo. A pressão das potências ocidentais sobre Kiev tem sido constante, incentivando uma postura mais agressiva e, por vezes, alimentando a percepção de que a Ucrânia não pode se dar ao luxo de aceitar um cessar-fogo, mesmo que este seja uma oportunidade para restabelecer um equilíbrio temporário. Por outro lado, Moscou vê essas negociações como uma tentativa deliberada de manter o conflito em andamento, obstruindo qualquer possibilidade de resolução pacífica e escalando ainda mais as tensões. Para o Kremlin, o ataque a Moscou não é apenas uma provocação isolada, mas uma estratégia coordenada para desestabilizar a confiança da população e do governo russo, além de sabotar as tentativas de negociações para um fim imediato da violência. Dentro desse contexto tenso, a doutrina de defesa russa, que prevê o uso de armas nucleares em situações de extrema ameaça, se torna cada vez mais relevante. A agressão contra Moscou não é vista como um simples ataque militar. Para o governo russo, ela é interpretada como uma ameaça existencial, um ataque direto à soberania e à integridade do país. De acordo com as diretrizes da política de defesa russa, a utilização de armas nucleares pode ser considerada se o território russo ou sua população forem colocados em risco, e o recente ataque a Moscou se encaixa precisamente nesses parâmetros, desencadeando discussões sobre a possibilidade de uma resposta nuclear. À medida
medida que os ataques aumentam em número e intensidade e a situação no campo de batalha se torna mais insustentável para a Rússia, a perspectiva de recorrer ao uso de armas nucleares como última medida de defesa ganha força. Moscou está se vendo encurralada e o que antes era uma troca de ataques militares relativamente limitada, agora se aproxima de um ponto crítico, onde as opções de resposta convencionais não são mais viáveis. A Rússia, com sua política de não primeiro uso nuclear em tempos de paz, agora se vê forçada a considerar essa última linha de defesa diante da escassez de alternativas eficazes que possam restaurar a estabilidade sem recorrer a uma escalada catastrófica. Com o crescente desgaste, tanto no nível político quanto militar, e a intensificação dos ataques ucranianos com o apoio contínuo das potências ocidentais, a possibilidade de um conflito nuclear se torna cada vez mais palpável. A estratégia militar da Rússia, que até agora tem sido focada em respostas convencionais, começa a se ver forçada a considerar alternativas mais extremas, com o uso de armas de destruição em massa, caso a situação atinja um ponto de não retorno. 1. Ataque nuclear por parte de Moscou não seria apenas uma reação a um ataque ou provocação, mas também uma tentativa de reverter uma dinâmica que está rapidamente saindo de controle. Esse tipo de resposta visaria não apenas a proteção do território russo, mas também a preservação de sua soberania e a tentativa de manter um equilíbrio de poder que poderia ser gravemente alterado por uma derrota militar. Além disso, a reação nuclear de Moscou teria repercussões não só dentro de suas fronteiras, mas afetaria toda a ordem internacional, envolvendo potências nucleares e países aliados, cujas economias, políticas e estruturas de segurança seriam diretamente impactadas. As implicações de um conflito nuclear seriam incalculáveis, atingindo de forma devastadora não apenas o território russo, mas também as relações diplomáticas e militares ao redor do mundo. Países que até agora se mantiveram distantes ou neutros poderiam ser arrastados para a disputa, forçados a tomar posições que poderiam dividir ainda mais o cenário global. Economias interligadas poderiam ser destroçadas, enquanto a ameaça de um colapso do sistema financeiro global se tornaria uma possibilidade concreta. A pressão sobre organizações internacionais, como as Nações Unidas, para tentar mediar ou controlar a situação seria enorme, mas sua eficácia poderia ser questionada diante de uma crise de tal magnitude. A tensão, portanto, não está restrita apenas para campos de batalha, onde os combates se intensificam a cada novo movimento das forças ucranianas e russas. Ela se reflete também nas salas de negociação e nos centros de comando das grandes potências, onde cada decisão é tomada com um peso muito maior. A cada novo ataque, a linha entre a guerra convencional e a guerra nuclear se estreita e as opções para os líderes mundiais se tornam cada vez mais limitadas. Se a Rússia decidir recorrer ao uso de armas nucleares, as consequências para o futuro dos conflitos internacionais seriam profundas. O ataque nuclear não alteraria apenas a trajetória da guerra em questão, mas poderia estabelecer um novo padrão de como as grandes potências interagem em tempos de crise, onde a dissuasão nuclear tomaria o lugar das negociações diplomáticas. Essa mudança no equilíbrio de poder global forçaria os líderes mundiais a reconsiderarem completamente a natureza da guerra e da paz no século XXI. Em um mundo onde o uso de armamentos nucleares se torna uma possibilidade real, as fronteiras entre a diplomacia e o conflito armado se desfazem e qualquer disputa potencial tem o poder de desencadear uma catástrofe global. A capacidade de negociação dos países seria irreversivelmente transformada, pois as ameaças nucleares podem se tornar a principal moeda de troca nas negociações, substituindo a diplomacia tradicional. Isso mudaria de forma irrevogável o cenário geopolítico, com nações sendo forçadas a alinhar suas políticas não apenas com base em interesses econômicos ou militares, mas também com a capacidade de dissuasão nuclear, criando uma dinâmica de tensão constante que poderia durar gerações. Portanto, o risco de uma escalada nuclear não é apenas uma ameaça direta ao equilíbrio de poder no cenário atual, mas uma mudança potencial no modo como os conflitos internacionais serão conduzidos daqui para frente. As implicações de tal mudança transcendem as fronteiras nacionais, alterando o conceito de guerra, paz e até mesmo segurança global, algo que moldará a história futura e afetará gerações de líderes e civis ao redor do mundo.